Acabei de abrir uma caixinha de perguntas lá no Stories do meu Instagram. Inclusive, se você quiser me mandar perguntas e correr o risco de ser respondido é só me seguir lá no Instagram, o link tá aqui na descrição, ou é só lá no Instagram digitar meu nome e pronto. Né? Frequentemente eu posto caixinhas lá, muitas eu respondo no próprio Stories, algumas eu trago pra cá. Né? E nessa última caixinha que eu abri, mais uma vez, algumas perguntas sobre o ponto da manipulação. E uma delas coloca lá que ela é facilmente manipulável e ela quer saber como que ela consegue melhorar nesse sentido. Bom, eu não sei se vocês participaram, mas semana passada, as 2 semanas que passaram agora, na verdade, semana passada e agora, né? Aconteceu a Jornada do Amadurecimento, que foi o evento de lançamento da próxima turma do portal, que também já se encerrou. Tudo já saiu do ar, beleza? Tanto a nossa turma já encerrou, quanto a Jornada do Amadurecimento encerrou. É uma pena caso você não tenha participado, por isso é importante você se inscrever e dar o seu like aqui, para você ficar sempre sabendo de antemão e não perder um conteúdo gratuito, porque eu liberei 4 aulas gratuitas do portal Poder Social para quem participou da jornada. Né? E o terceiro pilar, tá? O terceiro pilar foi justamente como você se protege de pessoas manipuladoras. Então, na Jornada do Amadurecimento, eu abordei 4 pilares, no portal tem muito mais, mas 4 pilares eu resolvi compartilhar e focar com vocês, e o terceiro é este. E aí é dele que eu quero falar, lógico, né? Então eu quero falar de 2 pontos. Eu quero falar de estratégias práticas, que é o que eu vou falar, eu sei que é o que vocês mais querem, mas eu tenho que falar de uma coisa que é muito mais importante do que as estratégias, que é uma forma de olhar e enxergar a realidade, que é importantíssimo. Né? Então assim, por exemplo, por que existe então, né, dentro do portal, por exemplo, este pilar, que é um treinamento, que é chega de ser vítima de manipulação. Este é o nome do treinamento. Por que ele existe? Porque justamente, porque se você quer se amadurecer nesse sentido, se você quer se tornar uma pessoa menos fácil de ser manipulada, o que você precisa olhar? Bom, você precisa entender o seguinte, quanto mais você for capaz de reconhecer as estratégias de manipulação que podem acontecer e que estão acontecendo ao seu redor, quanto mais você for capaz de reconhecê-las, maior será a sua capacidade de se proteger delas. É óbvio, né? É óbvio, mas é o que a maioria deixa escapar. Por exemplo, quando você olha uma criança, que ela está lá sentada, você está vendo, sei lá, um filme, né? E aí daqui a pouco, não sei, assim, até no Poderoso Chefão, que o Don Corleone, ele cai morto e o neto dele continua brincando com ele, né? O que acontece ali? É lógico, você como adulto, né, você bate o olho e você fala, nossa, que bizarro, porque veja, o cara morreu e a criança nem reconheceu que ele morreu, né? Só que é óbvio que é natural, porque a criança, ela ainda não tem dentro dela aqueles esquemas representativos que mostram, a não ser que alguém de fato aponte, fale e assim, deixe escancarado no imaginário dela, ou na realidade que ela presencia, que o vô dela morreu, para que ela se surpreenda e perceba que, opa, peraí, né? Então o que isso quer dizer? Talvez aí depois ela vai entender uma série de coisas que compõem a morte do vô ali. Né? Mas antes disso ela continua brincando, achando que a vida está acontecendo igual, que talvez o vô dela só caiu, tropeçou, sei lá, né? E aí isso é interessante porque, veja, se a gente expande isso para nós hoje adultos, na grande maioria é exatamente isso que está acontecendo. As pessoas estão tão incapazes de reconhecer o mínimo que acontece na realidade, que o que acontece? Elas ignoram aquilo. E quando não, elas são surpreendidas com o efeito daquela ação. Então, por exemplo, ela tá lá com o amigo deu já N indícios de que ele é filho da mãe, de que ele é manipulador, de que ele tá jogando com seus interesses, não é? Só que você não reconhece, porque você quer ser aprovado, porque você quer, né, você acha que ele é um puta de um amigo, que você quer ser legal, você quer se sentir especial, você não quer se sentir inferior. Muitas vezes as pessoas elas não percebem a manipulação, não só porque elas não percebem, elas até estranham certas coisas, mas elas querem tanto que aquilo não seja verdade que elas ignoram. De uma forma ou de outra elas ignoram. Então, em grande medida, não é? Você precisa o quê? Aumentar os seus esquemas representativos. É uma série de possibilidades. Histórias é uma delas. Quando você lê, não é? Hoje, até esses dias, estava lendo uma história do Nelson Rodrigues, onde ele fala justamente dos ciúmes e da tristeza como vaidade. Aquilo amplia o seu imaginário, porque você fala, nossa, olha só que interessante, né? Uma pessoa pode estar triste, não só porque ela está triste por alguma coisa real, mas ela muitas vezes está triste para chamar atenção e até para se sentir superior aos outros, se sentir mais merecedora de atenção do que outras pessoas, não é? Então a tristeza se torna vaidade. Aí você fala, uau, poxa, peraí, existe esse movimento também. E eu não reconhecia, talvez eu sempre achasse que todo mundo que está triste, não é? Então é muito interessante que você vá fazendo esse trabalho. E, por exemplo, no portal é o que eu faço com vocês, né? Então por isso que cada pilar, até mais do que eu expliquei na jornada do amadurecimento, você consiga ter estratégias, não só estratégias práticas, mas como esses esquemas representativos. Né? Eu vou trazendo exemplos, tanto que até, só para já situar, provavelmente essa foi a última turma do ano do portal Poder Social, beleza? Assim, pelo cronograma aqui que eu vi,
eu acho que não vai rolar uma turma esse ano, então é muito importante que você faça o quê? Já entre para a lista de espera, para que não aconteça como aconteceu agora, que talvez você tenha perdido não só a jornada do amadurecimento, como a chance de entrar para a última turma do portal deste ano, não é? Então já se inscreva gratuitamente, já entra aí, porque você ganha duas coisas. Primeiro, você vai participar de um evento gratuito e receber uma porrada de conteúdo gratuito, certo? E no outro ponto, você vai ter a chance de entrar para a próxima turma do portal quando acontecer. Não tem data ainda, é muito importante, mas você já pode se inscrever e garantir, não é? Para que você não perca a chance e nem as informações novas sobre as próximas turmas do portal, beleza? Então o primeiro ponto é esse. Qual é a capacidade que você tem de reconhecer estratégias de manipulação na prática a partir do seu repertório imaginativo? Ou seja, eu tenho situações, eu tenho estratégias, eu tenho, vamos dizer assim, um imaginário mais rico em relação a esse tema, para que eu reconheça isso na prática. E aí entram 3 pontos que eu quero compartilhar com vocês, que muito provavelmente vocês ignoram, e que assim, tá o tempo inteiro aparecendo, e que tá escancarando e te dando grandes chances de você, primeiramente, lógico, não afirmar que aquilo é uma manipulação, mas bater o olho e estranhar, e com esse estranhamento lidar melhor com aquilo. Bom, primeira coisa, quando você está numa situação e alguém vira para você e chega e fala assim, olha o que você faz comigo. Vamos lá. Isso pode acontecer no sentido de ciúmes. A pessoa está morrendo de ciúmes, agindo de forma totalmente abusiva, autoritária, indo para cima de você. E aí, ou né, ela se irrita com alguma coisa. E quando não, ela não assume a responsabilidade pelos seus atos e culpa você por isso. Então a pessoa só está descontrolada porque você está agindo assim com ela. Né? Ou porque você despertou isso nela. Opa, peraí. Assim, são tantas coisas que a gente pode explorar dessa situação única, exclusivamente, mas eu vou me atentar ao ponto fundamental. Primeira coisa, olha o que você faz comigo. Se alguém falar isso, assim, acenda a luz na tua cabeça. Fala, opa, peraí, tem alguma coisa errada aqui. Porque é improvável, que seja você o culpado ou a culpada, é muito provável que essa pessoa faça isso o tempo inteiro, com uma série de pessoas, e para todo mundo ela fala que é a pessoa que está fazendo aquilo com ela, usando como desculpa, inclusive para nunca melhorar, nunca mudar, nunca assumir a responsabilidade, que hoje é, assim, é de praxe, né? Assumir responsabilidade é coisa de otário, praticamente, né? Então, hoje, ela não pode assumir responsabilidade do que ela está pensando, fazendo e tudo mais. Então, o que acontece? A culpa é só o que você faz comigo, né? Outra coisa que uma pessoa manipuladora pode falar para você, você já tem que estranhar. Seguinte, estou fazendo isso para o seu bem. Olha, aqui é mais, assim, difícil de identificar. Não, é sempre importante fazer a ressalva, né? Não quer dizer que falou isso, está te manipulando, pelo amor de Deus. Mas indica muito fortemente uma manipulação, tá? Por quê? Porque, veja, se uma pessoa precisa constantemente te convencer de algo, olha, veja, quantas vezes você vai ver, inclusive em histórias, um pai que maltrata um filho, bate no filho, tem até uma história, né? Aliás, uma história não, né? É uma história de certa forma, mas um documentário onde o cara diz que ele aprendeu errado o amor. Por quê? Porque o pai dele chicoteava ele enquanto ele e falava assim, eu estou fazendo isso porque eu te amo. Né? E na cabeça dele, então, o que aconteceu? Uma criança apanhando, ela falou, poxa, amar é causar dor aos outros. Mesmo que, logicamente ou conscientemente, ela não verbalize isso, ela age daquela forma. Ela acha que é um ato de amor. Ela perpetua aquela atrocidade porque ela, de fato, se confunde sobre o que, de fato, é amor. E as pessoas estão muito perdidas, assim. Hoje, sexo é amor. E, pelo amor de Deus, não é. Né? É lógico que não é. Pelo menos não só. E aí a gente, mas enfim, aí a gente vai derivar para um outro tema também, que eu inclusive exploro na primeira aula do Domínio e Arte do Relacionamento Amoroso do portal. Então, vocês novos assinantes, assistam a primeira aula do treinamento Domínio e Arte do Relacionamento Amoroso Vida 2, que é sobre amor, tá? Então, estou fazendo isso para o seu bem. Primeiro, qual é a consequência do que ela está fazendo? Qual a frequência com que ela te causa dor, com que ela te faz sofrer? Aí você vai montando esse esquema e falando, opa, peraí, toda hora ela me maltrata, toda hora ela me machuca, me fere pro meu bem. O que de fato, qual é o real bem? E se você tiver, e aí é claro, isso exige muito maturidade da sua parte, mas é confrontar e falar assim, tá, mas que bem é esse que você tá falando? Porque neste momento eu tô sofrendo demais. Então qual que é o bem que você quer causar a mim? Deixa mais claro isso pra mim. Você vai ver que é bem provável que essa pessoa, ela patine, porque o manipulador, ele não está acostumado com quem confronta ele. E é outra aula que eu exploro no Chega de Ser Vítima de Manipulação, então vocês, novos assinantes, assistam lá. Perfeito? E uma outra coisa também que se conecta, veja, mais uma vez, isso tudo pode se entrelaçar, pode acontecer na mesma história e tal, né? Mas é quando a pessoa pega, faz, depois que ela faz, você veja, o primeiro é, enquanto ela está fazendo, ela está te culpando. O outro é, ela fez, se ela traiu alguém, perfeito? E aí ela vira pra você e fala assim, você me fez agir assim. Eu fiz isso por sua causa. Eu fiz isso porque você... Opa, peraí, né? Veja,
Por mais que você tenha dado todos os motivos para aquela pessoa ser sacana com você, para, né, diminuir aqui, o ponto é o seguinte, ela tem a liberdade dela para escolher fazer o mal. E se ela escolhe fazer o mal, é alguma coisa que ela tem de mal com ela, não com você, sacou? Então veja, eu posso ter feito algo para que aquela pessoa magoada comigo queira me fazer mal, mas ela continua tendo a escolha de me fazer mal ou não. E isso você não pode perder de vista. Veja, não que você não vá assumir a responsabilidade pelos seus atos. Agora, daí a dizer que você causou aquele ato ruim contra você, é outra coisa. E por que você tem que ficar atento? É lógico, aqui é um pouco mais, né? Mais uma vez, um pensamento um pouco mais sofisticado, por isso histórias e cada vez mais esquemas representativos vão te ajudar, né? Então vocês novos assinantes do portal, assistam as aulas que estão lá na ordem que eu coloquei. Mas o ponto fundamental é o seguinte, é você entender que, de qualquer forma, mesmo que aquele ato tenha grande responsabilidade da sua parte e você até melhore, o que garante que aquela pessoa não continuará contando esta mesma história em outras situações e prejudicando você. Então, ela, por exemplo, ela te faz mal, beleza? E ela realmente acredita que ou ela está te fazendo bem, ou ela está fazendo porque você está fazendo ela fazer aquilo, e assim vai. E ela vai sempre contando essa história, e é lógico, em algum momento você vai estar tão fragilizada, que você não vai mais saber nem o que é que de fato está acontecendo. Você sempre vai achar que a culpa é sua. Tipo, pessoas que ficam num relacionamento e nunca são elogiadas, e daqui a pouco elas estão desesperadas por qualquer migalha. Por quê? Porque a autoestima, vamos colocar assim, delas está assim no chão. E aí alguém que olha para ela, só nota que ela está ali, já é o suficiente talvez para ela se confundir e se apaixonar. Sacou? Então, olha só, como por mais que a gente tenha diversos indícios, a coisa é mais sofisticada, como eu disse, e precisa de muita atenção da sua parte, mas veja, não é só atenção, porque você pode olhar, uma criança, ela fica assustada, ela olha para aquela situação toda, mas ela não entende. E infelizmente, as pessoas cada vez mais isoladas, focadas em celular, só olhando para telas, elas estão perdendo a capacidade de olhar para um ser humano e identificar uma nuance, identificar um olhar diferente, um olhar maldoso, alguma coisa assim que mostra já de cara que essa pessoa talvez não seja flor que se cheire ou coisas assim. Então, quando você ouvir essas 3 frases, fica atenta, porque é um grande indício de que essa pessoa, no mínimo, é confusa e perigosa nesse sentido. Pode ser que ela não conscientemente te manipule, saindo assim, falando, convenci ela que, né? Não é assim que as coisas funcionam. Mas pode ser que, mais uma vez, ela perceba o seguinte, opa, caiu. E aí ela vai continuar contando aquela história, quase que de forma inconsciente, até que um dia, talvez, ela se toca, puta, olha quanta merda eu fiz, e aí depois ela percebe que ela contava a história errada, sacou? Mas você tem por isso que você, do outro lado, não pode ser uma vítima fácil nesse sentido, ceder com tanta facilidade, porque se você cede com essa facilidade toda, é lógico que aquela pessoa cada vez mais vai dobrar e criativamente criar outras variações disso, para cada vez mais te colocar de joelho e fazer você um cordeirinho dela. Beleza? Então eu espero que você tenha entendido esses 2 pontos. O esquema. Quais são os esquemas que preenchem seu imaginário? Se você não entender isso, você vai ficar focado nessas frases de forma assim robótica e não vai mudar nada, beleza? Você vai continuar fazendo lambança. Você tem que entender e começar a prestar atenção. E identificando e enriquecendo o seu imaginário com essas e outras coisas que a gente vai publicando aqui, ou outros treinamentos que a gente vai liberando, e até, quem sabe, na próxima turma do portal, que você vai poder ter informações se cadastrando gratuitamente para o próximo evento, beleza? Então é isso. Me deixe saber nos comentários qual dessas variações aqui você já ouviu e caiu ou não caiu, como que foi a sua experiência com isso. Me deixe saber e, é claro, se inscreva no canal e curta esse vídeo para, claro, contribuir com o nosso trabalho e, é lógico, ser notificado e notificada sempre que tiver conteúdo novo por aqui, beleza? Como eu sempre digo, mais conhecimento, mais amadurecimento. Grande abraço e até a próxima.